Na realidade, o privilégio é nosso por conhecer vocês há pouco tempo, mas tem sido um refrigério para o nosso coração, uma alegria muito grande poder estar com vocês e estreitar os laços de amizade com vocês, com o pastor Célio, com a Marina, com o João, a quem nós agradecemos muito pela recepção e hospedagem. Eles têm nos tratado muito bem lá, e a Marina faz um bolo de chocolate que vocês não acreditam, maravilhoso. Não sei se ela vai poder fazer na quinta-feira para 80 pessoas, mas é muito bom. Acho que não vai dar, né? Não sei, quem sabe. Mas muito obrigado de coração pelo carinho de vocês, e a toda a igreja, ao conselho, pelo privilégio de poder estar com vocês. Muito bom sempre nos assentarmos para compartilhar a palavra do Senhor. Isso é realmente aquilo que faz a diferença no nosso relacionamento. Então quero convidá-los para fazer isso nesse momento, abrindo suas Bíblias lá em Lucas, no capítulo 19. Não sei se vocês se recordam disso, mas da última vez que nós estivemos aqui, nós estudamos Lucas capítulo 15 no sábado, e eu falei um pouquinho sobre a história do pai pródigo e daqueles seus filhos, e de alguma maneira nós todos nos encontramos naquela história e aprendemos a lição que Jesus estava ensinando ali. Nos desdobramentos daquelas conversas e daqueles discursos de Jesus em público com os discípulos e também com aquelas multidões que o seguiam, nós chegamos a um outro momento, e eu quero convidá-los para que a gente caminhe até lá e aprenda um pouquinho com este encontro de Jesus com um homem chamado Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero fazer as seguintes perguntas a vocês nesse momento. Quantos aqui estão lutando há muito tempo, talvez desde quando você se entende por gente, para se autotransformar em áreas que são deficientes na sua vida? Eu acredito que todos nós lidamos com isso. Todos nós precisamos de transformação. Adolescentes e jovens que lutam para mudar em áreas que a sua vida tem dificuldade. Gente que já tem cabelo branco e ainda luta consigo mesmo para mudar. Esposos que têm pedido a Deus pela mudança da esposa. Esposas que têm pedido a Deus pela transformação do esposo. Talvez nessa noite alguém entrou aqui precisando de transformação no coração, porque ainda não consegue crer em Cristo. Embora está caminhando paralelamente à fé, indo e visitando igrejas, talvez ouvindo alguma mensagem, se sentindo encorajado de alguma maneira a continuar essa busca, mas ainda não teve o coração transformado. Nós estamos nessa noite diante do Senhor que transforma corações, que transforma vidas. E eu pergunto, você precisa de uma transformação hoje? Se você precisa, feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe quais são as dificuldades particulares de cada um de nós. E ó Deus, diante da Tua palavra, que nos fala do poder de Cristo de transformar pessoas, nós humildemente clamamos ao Senhor neste momento, que assim como o Senhor tem transformado vidas ao longo dos séculos,
Nesta noite, ó Deus, o Senhor transforme a nossa vida. Desde aquelas transformações que precisam acontecer urgentemente em corações que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo, as transformações, ó Deus, que precisam acontecer no coração daqueles crentes, ó Deus, que têm se dedicado ao Senhor e trabalhado, capacitados pela Tua graça há tantos anos, mas ainda buscam do Senhor a vitória de ver áreas da sua vida transformadas. Que através da Tua palavra nessa noite, o Senhor promova isso em nossa vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você lembrar daquele sábado em que estávamos aqui juntos, nós falávamos sobre qual é a missão de Jesus. Jesus era criticado especialmente pelos religiosos, os fariseus, os escribas, os membros do mais elevado clero judaico, porque Jesus se relacionava com aqueles que eram taxados dentro daquela cultura de os pecadores. Especialmente entre eles, Jesus algumas vezes se encontrou e teve contato direto e passou a estabelecer relacionamento com publicanos. Quem eram estes publicanos, cobradores de impostos, dos quais o texto que nós lemos fala do maioral deles, que era Zaqueu? Estes homens eram judeus, portanto faziam parte daquele povo, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, mas embora fizessem parte daquele povo, estes publicanos, eles por uma questão de favorecimento, por uma questão profissional, por uma questão monetária, eles estabeleceram laços com oficiais romanos, para se tornarem cobradores de impostos em nome de Roma. E por causa disso, esses cobradores de impostos, eles automaticamente tinham a antipatia dos seus patrícios, porque é como se eles tivessem se vendido, se bandeado para o lado oposto da história. Afinal de contas, Roma era um império que dominava aquele povo, e se associar com eles era quase que uma traição, se não uma traição. Mas se já não bastasse isso, esses publicanos taxados aqui como pecadores, esses publicanos, eles abusavam nessas cobranças de impostos e eles enriqueciam ilicitamente. E por conta disso, eles realmente tinham antipatia, tinham toda a restrição, tinham toda a retaliação que os judeus podiam dedicar a uma pessoa. Mas não eram só eles que eram taxados como pecadores. Aqueles que não se adequavam àquele regime de regras cerimoniais e tradições que os judeus seguiam, eram também pecadores. Aquelas mulheres infiéis, aquelas prostitutas, aqueles homens que eram adúlteros e todo tipo de pessoa que transgrediam um desses três principais pecados, como roubo ou como alguma coisa na área sexual, essas pessoas eram taxadas como pecadores. Com eles, os judeus nem sequer conversavam, quanto mais ter algum contato como fazer uma refeição. E Jesus, no seu ministério, não poucas vezes se aproximou dessas pessoas. Nós lembramos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que logo no capítulo 2, Jesus chama um desses publicanos chamado Levi para comer com ele, para fazer parte da sua comitiva. Levi arma um belo banquete, chama os seus amigos cobradores de impostos, chama os pecadores da cidade, e Jesus tem um encontro maravilhoso com eles. Jesus fala de salvação e Jesus transforma a vida deles. Nós não sabemos como Zaqueu, o maioral dos publicanos, ficou sabendo de Jesus. Talvez Zaqueu tivesse algum tipo de contato com Levi, e Levi mandou um recado: a minha vida foi transformada porque eu encontrei, ou porque Jesus me encontrou. Nós não sabemos como Zaqueu ficou sabendo disso, mas certo é que naquele dia Zaqueu estava extremamente curioso para ver Jesus. Zaqueu estava buscando algo, como nós também, e eu fiz essa pergunta a vocês propositalmente, como nós estamos na nossa vida buscando algo. É uma transformação pessoal, é uma transformação na nossa família, é uma transformação ao nosso redor. Nós estamos buscando. E a notícia boa que o Evangelho traz para nós é que, em contrapartida às nossas buscas, às nossas procuras, quem realmente busca e quem realmente encontra é o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vai ao encontro daqueles que estão necessitados, estão perdidos e carecem de transformação. Foi Jesus que foi ao encontro de Levi naquela estrada, e especialmente uma estrada que também ia em direção a Jericó. Especialmente aqui em Jericó, é Jesus que vem ao encontro de Zaqueu. Zaqueu não sai da cidade para ir atrás de Jesus, mas Jesus vem aonde Zaqueu está. E precisamente nesta noite o Senhor Jesus está aqui, e Ele veio ao seu encontro,
porque Ele é todo poderoso para fazer as obras que estão além das nossas forças, porque o Senhor busca pecadores, porque o Senhor quer transformar as nossas vidas. Por isso Ele vem ao nosso encontro, por isso Ele fala ao nosso coração, por isso Ele nos busca nas nossas condições mais frágeis e mais dificultosas. E então esse texto nos mostra uma situação assim. A cidade é uma cidade que eu gostaria que você, através da sua imaginação, tentasse visitá-la nesse momento. A cidade é uma cidade belíssima. O imperador Marco Aurélio deu essa cidade a uma rainha chamada Cleópatra. Você já deve ter ouvido falar dela. E essa cidade, então, antes de ser dedicada a Cleópatra, ela foi embelezada. As ruas foram pavimentadas com pedras brancas de mármore. À beira dos caminhos foram plantados palmeiras. E no centro da cidade havia uma avenida principal, e nessa avenida principal estavam plantados carvalhos que são chamados aqui de sicômoros, porque são carvalhos bravos. Estas árvores eram árvores extremamente grandes, árvores frondosas, e estas árvores que são de troncos grossos, de galhos que se estendem lateralmente por uma boa distância, por alguns metros, essas árvores tornavam aquele caminho um caminho muito bonito. Jericó era uma cidade extremamente rica, porque Jericó era a porta da entrada para a região da Palestina. Então tudo que vinha de Roma, tudo que vinha da Europa, necessariamente passava por Jericó. Era como se Jericó fosse o centro alfandegário daquela época. E então por isso você entende que Zaqueu é chamado de o maioral dos publicanos, porque se existia um lugar onde os impostos eram cobrados de forma massiva, e se existia um lugar onde alguém poderia enriquecer cobrando impostos, esse lugar era Jericó. Jericó também era o principal meio de acesso de um bálsamo famoso, produzido na região da Palestina, saindo para a região da Europa. E então este bálsamo que era vendido ali, que era exportado a partir de Jericó, era algo que dava a Jericó uma condição financeira muito boa. Essa cidade era uma cidade de gente rica, uma cidade de grande comércio, uma cidade que transitava um volume comercial, um volume de dinheiro muito alto. Então você imagine o quanto este homem chamado Zaqueu era rico. Ele era muito rico, mas a mesma proporção da sua riqueza, ele era também alguém odiado naquele lugar. Imagine neste lugar onde existe um centro de comércio, imagine como as pessoas se relacionam com o chefe dos cobradores de impostos. E quando Jesus está se aproximando desta cidade, ele tem um encontro também com um homem muito pobre, que era um homem cego que estava neste caminho de Jericó, precisando de socorro. Ele pedia esmolas naquele caminho, e quando ele fica sabendo que Jesus vai passar por lá, ele começa a clamar. Jesus para na sua caminhada com aquela multidão de gente que ia com ele, olha para este homem que está cego, e se relaciona com ele, conversa com ele e o cura. Não apenas o cura do seu problema físico, mas o cura do seu problema espiritual, e diz que perdoados estão os seus pecados. E promove uma nova vida, transforma aquele homem cego, de um homem que vivia nas trevas, agora para um homem que vive na luz. Tanto porque ele pode enxergar a luz do sol, mas porque também a sua alma estava em trevas, e agora ele encontrou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus transformou a sua vida. Mas Jesus não era apenas o Senhor dos pobres e dos miseráveis, Jesus também era o Senhor dos ricos, dos abastados. E então naquela entrada da cidade, as multidões apertavam Jesus, e alguém contou para Zaqueu que Jesus estava chegando ali. Zaqueu, embora é chamado no texto de o maioral dos publicanos, de maioral ele só tinha a fama, porque na realidade ele era um baixinho. Eu imagino que um baixinho daqueles baixinhos invocados, aqueles baixinhos assim que você de longe fica até com medo, porque você sabe que apesar de ser baixinho, você não fica impressionado com o tamanho dele, porque você sabe que dentro desse frasco pequenininho existe um veneno fortíssimo. É um baixinho daqueles que causa medo nos valentões e nos grandões. E então esse baixinho que não conseguia ver quem estava lá no centro do caminho, ele tem uma ideia que não combina muito com um homem chamado de o maioral, que não combina muito com um homem que é um homem orgulhoso pela sua riqueza, que não combina muito com um chefe. A ideia de subir numa árvore é uma ideia um tanto quanto infantil, mas é isso que Zaqueu faz. Zaqueu sobe num daqueles sicômoros para ver a passagem de Jesus por aquele lugar. E
E quando Jesus vai passando, Jesus para, olha para cima, enxerga onde Zaqueu está e fala: Zaqueu, desce daí, porque eu estou indo para a sua casa, eu vou me hospedar com você. Zaqueu procurava ver o mestre, mas Jesus procurava ter com Zaqueu. Não era apenas olhar para ele, mas era entrar na vida dele e transformá-lo. Muitas vezes nós nos encontramos com Jesus assim, na curiosidade de tentar vê-lo, indo a uma igreja, por exemplo. E quando nós chegamos na presença do Senhor, nós descobrimos que, na realidade, Ele está nos atraindo há muito tempo para perto dele. E Ele não quer apenas ser visto por nós, Ele quer entrar na nossa vida e Ele quer transformar a nossa vida. E nessa noite você chegou aqui porque o Senhor tem te atraído a isso. Você pertence a essa igreja porque o Senhor tem te atraído com amor eterno, com benignidade. Ele tem cercado a sua vida, até o momento em que você reconheceu a sua necessidade absoluta de Cristo na sua vida. Ou esse momento ainda não chegou e pode ser que ele aconteça hoje. Mas o fato é que quando Jesus tem aquele encontro com Zaqueu, transformações maravilhosas passam a acontecer na vida de Zaqueu. A gente não sabe muito bem quando isso começa, porque começa antes do próprio encontro de Jesus com Zaqueu. Porque nós observamos nesta hora e neste momento na vida de Zaqueu, que as transformações já começaram a acontecer um pouquinho antes. Por exemplo, Zaqueu foi transformado pelo poder de Deus, de um homem orgulhoso, numa criança curiosa. Porque essa coisa de subir em árvore é coisa de criança. Essa coisa de subir para matar a curiosidade é coisa de criança. Um homem orgulhoso não tem curiosidade. Um homem orgulhoso, ele é cheio de si e ele se acha conhecedor de todas as coisas, do bem e do mal. Um homem cheio de si, um homem orgulhoso como Zaqueu era, não é um homem que anda por aí correndo e subindo em árvores para ver o que está acontecendo no centro da praça. Na pior das hipóteses, ele manda alguém ir lá ver o que está acontecendo. Mas por que Zaqueu faz isso? Porque Deus, antes mesmo que Zaqueu soubesse, Deus já estava trabalhando no coração dele. E de alguma maneira, nós não sabemos se através de Levi, ou se através de algum outro cristão que trouxe essas informações até Zaqueu. Zaqueu era alguém que já estava cheio de curiosidade por Cristo. E esse é o primeiro passo para a transformação que o Senhor executa na vida dos homens. Primeiro ele vai produzir esse desejo de ver, essa curiosidade de conhecer, essa necessidade de contemplar. E é exatamente essa necessidade que nos transforma tão parecidos com uma criança. E é interessante que a palavra de Deus diz que, o próprio Senhor Jesus diz que se nós não formos como uma criança, nós não temos como entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus não pode ser atingido, alcançado, penetrado por alguém que tem um coração cheio de orgulho. Mas é necessário que nós tenhamos um coração como o coração de uma criança, que procura, que sobe em árvores, que paga um preço que ela nem mesmo entende, para conhecer aquilo que está próximo a si mesmo, e que é necessário sair do patamar do orgulho para poder conhecer. Quantas pessoas não conheceram a Cristo simplesmente porque tiveram um orgulho tão grande, que passaram talvez até de carro na frente de uma igreja, mas falaram: não vou descer aí. Imagine se algum amigo, se algum conhecido da cidade me vem entrando na igreja. Quantas pessoas deixaram de fazer uma oração por vergonha de que algum parente, algum conhecido o visse orando? Quantas pessoas simplesmente ainda não conheceram a Cristo por causa do orgulho? Mas se você conheceu a Cristo e você já teve um contato com o Senhor, a sua vida já foi transformada, foi porque em primeiro lugar o Senhor te fez como uma criança. Nessa noite, talvez o passo que nós precisamos, que o Senhor nos fortaleça para dar, é exatamente o passo de descer das nossas plataformas de orgulho e voltarmos a ser como uma criança, para que o Senhor transforme a nossa vida. Algumas transformações não acontecem no nosso viver, na nossa história, porque simplesmente nós achamos que já sabemos demais, que já conhecemos demais, que já temos experiência suficiente, que já somos maduros o suficientes. Então nós não queremos mais clamar, nós não queremos mais dobrar os joelhos, nós não queremos mais chorar, nós não queremos mais nos arrepender, porque nós achamos que já está tudo bom demais na nossa vida, mas a gente continua apanhando de algumas áreas da vida que são fracas e que precisam e carecem de transformação. Mas hoje nós estamos diante do Senhor,
do Salvador, que procura homens e mulheres perdidos e que transforma corações orgulhosos em corações de crianças simples, ingênuos, mas absolutamente acessíveis para o Senhor Jesus. Então, se o seu coração hoje ainda é um coração orgulhoso e duro, peça ao Senhor que te faça como uma criança, porque é isso que nós precisamos ser nos braços do nosso Mestre, como uma criança. Jesus se dirigiu às crianças e disse: delas é o reino dos céus. Delas é o reino dos céus. Por quê? Porque elas recebem o Senhor Jesus sem restrição, sem orgulho, sem barreiras. Elas não têm medo de subir em árvores para ver o Senhor. Elas não têm medo. Mas também outras transformações aconteceram na vida de Zaqueu naquele dia. Naquele dia, Zaqueu passou de um homem que estava procurando algo para um homem que foi encontrado. Ele procurava conhecer a Jesus, mas no meio da sua busca, o Senhor Jesus o encontrou. Ele não encontrou Jesus, foi Jesus que o encontrou. Nós passamos boa parte da nossa vida procurando coisas. Nós procuramos o trabalho que nós deveríamos ter. Nós procuramos a cidade onde nós deveríamos morar. Nós procuramos a esposa ou o esposo que nós deveríamos ter. Nós procuramos a casa que nós deveríamos morar. Nós vivemos a vida inteira procurando coisas. Nós estamos o tempo inteiro buscando algo. Em contrapartida, no meio dessas nossas buscas todas, a insatisfação parece ser cada vez maior no coração do homem. Quanto mais o homem busca, quanto mais o homem alcança, mais insatisfeito, e parece que a lacuna e o buraco do coração só vai aumentando. Até o dia em que, ao invés de sermos aqueles que procuram e acham, nós passamos a ser achados. Quando Jesus nos acha, quando Jesus nos encontra, quando Jesus nos alcança, tudo é diferente. Não é como o resultado da nossa busca, porque o resultado da nossa busca é pequeno, é falho e é inútil. Mas quando o Senhor nos encontra, algo novo acontece, tudo se transforma, tudo muda, a vida volta a ter brilho, volta a ter cor. E então este homenzinho aqui, este homenzinho difícil, esse homenzinho taxado como um pecador, esse homenzinho que se achava grande demais, mas agora começou a ser transformado pelo Senhor, passou a se comportar como uma criança, foi atrás do Senhor Jesus, ele foi encontrado por Jesus. E ao ser encontrado, as suas buscas todas cessaram. Você quer saber se realmente você está em Cristo? Quando nós estamos em Cristo, as nossas buscas cessam, porque em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria, porque Ele traz satisfação para o coração do homem, porque Ele diz que Ele tem para nós vida e vida em abundância, porque Ele tem para nós, quando estamos cansados, Ele tem o alívio, porque Ele tem para nós, quando nós carecemos de socorro, Ele tem o socorro bem presente nas nossas tribulações, porque Ele é companhia constante, porque a presença dEle está sempre conosco. Quando um homem é encontrado por Cristo, imediatamente o seu coração cessa as suas buscas, e ele passa simplesmente a desfrutar da presença do Senhor, e a partir daí ele busca outra coisa, ele busca o reino de Deus, porque ele sabe que buscando o reino de Deus, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, porque nós somos criados para Deus e para o seu reino, e não para os nossos propósitos pessoais. Mas Deus é tão maravilhoso conosco, porque quando nós nos envolvemos com Ele e fazemos da busca, da missão e do projeto de Deus o projeto das nossas vidas, Deus cuida dos nossos projetos pessoais. Zaqueu é encontrado pelo Senhor, e ao ser encontrado pelo Senhor, o Senhor diz: Zaqueu, eu estou te vendo aí em cima, desce, porque eu vou na sua casa. Você subiu numa árvore para tentar me encontrar, mas eu te achei, e eu não queria apenas dar uma olhadinha em você, eu quero ir para a sua casa. E então outras transformações começam a acontecer na vida de Zaqueu. Jesus vai para a casa de Zaqueu, e chegando nesta casa, ele vai trazer para aquele homem a verdadeira grandeza que ele precisava. E Jesus faz uma refeição com eles. No meio dessa refeição, imagine a cena. Naquela época, as casas, especialmente nesta parte das refeições, eram casas abertas, e então as refeições eram feitas de forma pública, e as pessoas podiam assistir a refeição de qualquer casa. Você não era convidado a comer com eles, mas você podia ficar olhando eles
comerem. É assim que Jesus foi criticado quando ele comeu na casa de Levi junto com os pecadores, e é assim que Jesus é criticado aqui ao comer com Zaqueu. Zaqueu está se alimentando, servindo um banquete para o mestre junto com a sua família, mas em volta dali tinha um bocado de gente olhando e falando assim: mas ele come com um pecador. Ele está comendo com Zaqueu, só que ele não sabe quem é Zaqueu. E no meio dessa refeição, de repente Zaqueu levanta e fala assim: eu desejo, Senhor, dar metade dos meus bens para os pobres, e naquilo que eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E então a resposta de Jesus: hoje houve salvação nesta casa. O que significa isso? Significa que, embora Zaqueu continuava sendo um homem de baixa estatura, embora ele tenha sido chamado de um maioral, ele sempre foi um homem pequeno, do mesmo jeito, ou talvez muito menor do que a sua estatura. Mas no dia em que o Senhor o encontrou, entrou em sua casa, penetrou em seu coração, o Senhor transformou Zaqueu num homem grande. Talvez o grande sonho dele fosse ser alguém grande, e agora o Senhor o fez grande. Porque a generosidade que ele expressa ao dizer que ele vai dar metade dos seus bens, vai restituir 4 vezes mais, não é fruto de um coração apequenado pelo orgulho, pela maldade, pela ganância, mas é fruto de um coração cheio da graça e do favor de Deus. Alguns já disseram que a maior marca de conversão do coração do homem é quando a carteira converte. Porque tudo pode ser convertido, mas a carteira é o lugar mais difícil, o bolso é o lugar mais difícil de ser convertido. Mas quando um homem age dessa maneira, é porque esse homem foi feito um grande homem, pelo poder do Espírito do Senhor, pelo poder de Cristo Jesus na vida dele. Ele deixou de ser um homem pequeno que olhava somente para si mesmo. Ele deixou de ser um homem pequeno que apenas angariava coisas de formas ilícitas e ajuntava gananciosamente para si. Ele deixou de ser esse homem para ser um homem agora que enxerga o que está do lado de fora da sua casa. Ele não precisava retalhar os fariseus e escribas que estavam criticando. Ele não precisava retalhar aqueles que nunca o aceitaram e o chamavam de pecador. Ele não entra nessa conversa com Jesus. Senhor, o senhor não sabe, eu estou nessa situação aqui porque os meus patrícios, os meus irmãos judeus não me deixam nem entrar no templo, não conversam comigo, não me consideram um filho de Abraão. Ele não entra nesse assunto, ele não entra nessa seara, mas o próprio Senhor Jesus diz: eis que hoje houve salvação nessa casa, porque você também é um filho de Abraão. Ser grande naquela cultura era ser descendente de Abraão, era ser filho da promessa, filho da aliança, pertencente ao povo de Deus. E esses pecadores publicanos, eles eram imediatamente excluídos, colocados à parte, como se eles não fossem parte daquela família. Depois nós vamos aprender nas cartas do apóstolo Paulo que os verdadeiros descendentes de Abraão não são os de sangue, mas são aqueles que têm a fé de Abraão. Mas até então esse assunto não tinha sido tratado dessa maneira. Mas o Senhor Jesus demonstra isso claramente quando o Senhor critica de alguma maneira aqueles que estavam criticando por comer com Zaqueu. E é como se Jesus se voltasse para fora e dissesse: houve salvação nessa casa, e este que vocês não querem contato por ser um pecador, ele também é filho de Abraão. Ou seja, Jesus estava apontando para a única grandeza que um homem pode ter, é a grandeza de pertencer à família do Senhor, é a grandeza de ser alcançado pela graça. Não é uma grandeza propriamente nossa, mas é uma grandeza manifestada pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. É a grandeza de Cristo sobre nós, é a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas, lançada no meio da nossa desgraça e do nosso pecado, para restaurar-nos a nossa sorte. Talvez hoje você se sinta grande, mas lá por dentro você sabe que você é pequeno. Mas você veio no lugar onde Jesus transforma pessoas pequenas em pessoas grandes. Se quer ser grande, você sonha em ser grande. Só existe um lugar onde nós podemos realmente ser grandes: é nos braços graciosos e redentores de Cristo Jesus. Mas se você, como a maioria de nós, se sente achatado, assolapado pela vida, pelos problemas, pelas tristezas da vida, e você sabe que você é pequeno e você não tem como lutar contra isso, e por mais que você se enfeite,
para parecer alguém que você é. E você está sempre à procura de algo que te faça parecer um pouquinho maior. Deixa eu dizer, esqueça todos os meios humanos. Quem pode realmente te tirar do achatamento que esse mundo faz conosco, esse alguém é Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje, Ele quer transformar a sua vida, para que você se sinta grande, não diante dos homens, mas para que você se sinta grande diante de Deus, não por si mesmo, mas pela obra salvadora de Cristo sobre a sua vida. Porque é isso que o Senhor faz, o Senhor nos adota na família dEle. E o sobrenome que nós recebemos é o sobrenome do Altíssimo, é o nome do Senhor. Isso é ser grande, e nada além disso. Por fim, vejam só que aquele homem era um homem considerado, e ele realmente era muito rico. Mas será que ele era rico mesmo? Eu acredito que ele não tinha riqueza, porque quando a riqueza de um homem se consiste tão somente em dinheiro, este homem não passa de um miserável. Tem um ditado que diz isso. Tem gente que é tão rico, tão pobre, que a única coisa que tem é o dinheiro. E esse é o pior tipo de pobreza que existe. Zaqueu era um homem pobre. E naquele dia o Senhor o fez um homem rico. A riqueza dele não consistia mais em moedas de ouro ou de prata, mas a riqueza dele agora consistia em ser alguém pertencente, alguém que estava dentro da única e verdadeira família que jamais passará, que é a família de Deus. E aí olha o que ele faz. Jesus, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Lá em Êxodo, você vai aprender com Moisés o seguinte: se você quiser fazer uma oferta voluntária para ajudar os pobres, o conselho que nós temos nos livros de lei é que no máximo você dê 20% do que você tem, porque mais do que isso é arriscado. É o que nós aprendemos com Moisés. Moisés diz também que se de alguma maneira você defraudar alguém, você deve restituir e pagar 20% a mais. Se for uma situação onde essa pessoa não pode ser mais restituída, você deve dar o dobro. E no último caso, que é o caso mais grave de todos, Moisés disse que você deve restituir 4 vezes mais. E então, Zaqueu nem entra no processo todo, ele já vai para a pena mais dura e diz assim: olha, e se por um acaso eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele não precisa ser mais convencido através de argumentos, ele não precisa mais de um processo para reconhecer os seus erros, ele simplesmente tem um coração agora enriquecido por Cristo, e o dinheiro deixou de ter todo o valor que as pessoas davam, que ele dava anteriormente, e agora ele simplesmente diz: olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e aquilo que as pessoas se sentirem defraudadas por mim, eu vou devolver e vou devolver 4 vezes mais. Isso é fruto de um coração que está absolutamente enriquecido por Cristo Jesus, pela graça salvadora do Senhor. É esse tipo de transformação, irmãos, que Jesus pode fazer na sua vida. É a transformação que faz com que a gente se desapegue das coisas materiais e que a gente se sinta realmente enriquecido e satisfeito com as coisas do Senhor. Já devem ter ouvido aquela história antiga, todo mundo conta, de um menino que ficou com a mão presa num bueiro. Sabe esses bueiros, essas bocas de lobo que são feitas de metal e tem uma espessura mais ou menos de uns 3 ou 4 centímetros, e um certo guri perdeu uma bolinha, uma moeda, e cada um conta de um jeito, mas ele foi e enfiou a mão para tirar, e então ele pegou a moeda, mas ficou com a mão presa. E veio o pai, a mãe, todo mundo tentava tirar, até que alguém foi lá e disse: eu acho que ele vai perder a mão. E aí chamaram o corpo de bombeiro, e o bombeiro veio e viu a situação, e aí chegou no pé do ouvido do menino e falou para ele: larga a moeda. Larga a moeda, porque ou você larga a moeda, ou você perde a mão. Porque a mão não passava, porque ela estava fechada. Então o gurizinho larga a moeda e a mão dele sai. Muitas vezes na vida nós estamos assim, né? As transformações não acontecem na nossa vida porque a gente não é capaz de largar a moeda. E o Senhor vem poderosamente no nosso coração nos capacitar para a gente largar as moedas. As moedas podem ser um direito numa causa,
As moedas podem ser uma ofensa do passado, que você não quer abrir mão, porque é o jeito de você manter algumas pessoas reféns de você. As moedas podem ser o seu jeitão de fazer as coisas na vida, que você acha que só dá certo se você fizer daquele jeito, mas o resultado é sempre fracasso. Mas o fato é que quando Jesus penetra o nosso coração, Ele nos torna capazes de abrir mão das moedinhas. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele achou algo que era mais valioso do que a sua riqueza, do que todo o dinheiro que ele acumulou cobrando impostos abusivamente. Ele achou algo que era mais valioso que isso. Ele achou Cristo. E por ter achado Jesus, ele não teve mais problema em abrir mão daquelas moedas, porque elas realmente não valiam tudo que ele achava que elas valiam. É bem provável que as mudanças que você deseja na sua vida ainda não aconteceram, porque você ainda não teve força para largar certas coisas. Mas hoje você está no lugar onde, assim como lá naquela estrada em Jericó, um homem passou e mudou definitivamente a vida de Zaqueu, ele também está passando aqui nessa noite. E você também pode ter a sua vida transformada. Creia em Jesus Cristo de todo o coração. Creia no poder dele para transformar vida. Creia no poder dele para te fazer vencer os seus fantasmas, os seus medos. E ele vai te ajudar, assim como ele ajudou Zaqueu. Zaqueu, por fim, foi transformado de um senhor triste, sem graça, rabugento, odiado. Ele foi transformado num servo alegre. Ele passou a servir ao Senhor. Ele passou a servir ao Senhor com a sua riqueza. É isso que ele faz quando ele dá aos pobres. Ele passou a servir ao Senhor com alegria, porque o Senhor entrou no seu coração e o transformou de senhor em servo. Isso aconteceu com muitas outras pessoas na Bíblia. Eu lembro, e gostaria de terminar com essa lembrança, eu lembro de Naamã. Lembra de Naamã? Naamã era um grande general, um homem importante, orgulhoso, cheio de medalhas, mas por baixo das suas armaduras havia um homem podre, literalmente podre por dentro por causa do orgulho e podre por fora por causa da lepra que ele escondia com as suas armaduras. Até um dia que ele chegou diante de um servo do Senhor, e esse servo do Senhor disse que ele deveria se banhar num rio. Era um rio sujo, mas ele não quis, obviamente. E então ele ficou bravo com isso e falou: na minha terra os rios mais belos estão lá, as águas mais translúcidas estão lá. É um certo jovem abusado, Deus sempre usa um jovenzinho corajoso. E um certo jovenzinho corajoso diz para ele: mas se Deus tivesse te pedido uma coisa difícil, com a sua capacidade e a sua coragem, você não faria? E o general: claro que eu faria. Então por que você não faz as fáceis? E o general não teve como sair dessa. Foi e se banhou. E na 7ª vez que ele mergulhou, Deus o purificou, por dentro e por fora. Deus o lavou da lepra e do orgulho. Ele volta para o profeta e diz: me permita levar um pouquinho da terra, desta terra, para que eu possa levantar um altar lá na minha cidade e adorar o Senhor. Esse é um pedido que eu te faço. E aí Naamã termina: eu, seu servo. É isso que acontece quando Jesus transforma o nosso coração. Nós deixamos de ser senhores de nós mesmos, senhores dos outros, e nós nos tornamos servos, servos agradecidos, servos alegres e servos satisfeitos. Essa é a história de um homem pequeno que foi transformado pelo Senhor num homem grande. Essa é a história de um homem pobre que foi transformado pelo Senhor num homem rico. Essa é a história de um senhor que foi transformado num servo. Essa é a história de um homem orgulhoso que foi transformado numa criança. Essa é a história de alguém que procurava e foi achado. Essa é a história da minha vida. Essa é a história da vida de muitos que estão aqui. E essa também pode ser a sua história. Que Deus te abençoe, que você creia. Porque este Senhor Jesus termina essa história dizendo que Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Talvez você está perdido nessa cidade, ou talvez está perdido dentro da sua casa, ou talvez até perdido dentro de uma igreja, mas o Senhor Jesus te encontra, e hoje Ele te encontrou, e Ele promove e propõe para a sua vida transformação.
Feche os seus olhos, eu gostaria de orar, pedindo que essas transformações acontecessem no nosso coração nesse momento. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra e por aquilo que ela nos ensina. Obrigado, ó Deus, pelo teu Filho Jesus e pela obra redentora dele. Obrigado, ó Deus, porque nesta noite nós podemos contemplar o poder transformador do Senhor através dessa história da vida de Zaqueu. E, ó Deus, é através dessa história também que nós somos, ó Pai, desafiados a confiar em Cristo Jesus e no poder do Senhor de nos transformar através dele. Ele, quando se despediu dos apóstolos, disse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por isso nós sabemos que o Senhor está aqui conosco hoje. Ó Deus, o Senhor sabe na vida de cada um que está aqui as lutas particulares que travamos em áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. E, ó Deus, assim como o Senhor transformou a Zaqueu naquele almoço que o Senhor Jesus participou na casa dele, ó Deus, nesta noite, diante desta refeição santa, da qual vamos participar agora, da mesa do Senhor, que o Senhor também produza transformações em nosso coração. E que essas transformações, ó Deus, sejam, ó Pai, poderosamente dirigidas pelo Senhor, para que assim como Zaqueu imediatamente deu demonstrações de que foi transformado, nós também saiamos aqui nessa noite dando demonstrações de que o Senhor transformou a nossa vida. Ó Deus, tira do nosso coração a incredulidade e encha-nos, ó Deus, de fé para crer no poder de Jesus, de transformar pessoas. E que assim, ó Deus, todos nós aqui sejamos transformados. Aqueles que não creem, que eles sejam transformados em fiéis servos do Senhor. Aqueles que creem e travam lutas particulares a respeito de áreas da vida, que nessa noite, ó Deus, nós saiamos aqui, ó Pai, completamente transformados pelo Senhor e capacitados a viver uma vida nova, a vida de novas criaturas, para o louvor da glória do Senhor. Mas, ó Deus, colocamos diante de Ti humildemente o nosso coração e a nossa necessidade de transformação, para que o Senhor realize esta obra em nome de Jesus. Amém.